Olá, vamos gravar um vídeo falando ainda sobre as questões de interpretação do Apocalipse, os métodos de interpretação. Era o século XVI, a igreja estava passando por muitas dificuldades, num sentido de estar distante de Deus. Em que aspectos? Principalmente nas questões materiais, né? A liderança da igreja vivia momentos assim, de pompa, né? Usufruindo das riquezas deste mundo, muito distante daquilo que Jesus descreve dele mesmo, né? Quando abordado por Judas, ele vai dizer que as aves dos céus têm seus ninhos, as raposas têm seus covis, mas o Filho do Homem não tinha onde reclinar a cabeça. E a gente vai ver também que nenhum dos apóstolos enriqueceu-se com o Evangelho. Jesus, ele orienta, né? De graça vocês receberam, de graça vocês devem transmitir esta mensagem. Não era isso que estava acontecendo com a liderança da igreja lá pelo século XVI. Chegaram ao ponto de desenvolver um método de vender o perdão, né, a indulgência. As pessoas não precisavam se arrepender, conforme diz a palavra, confessar e deixar o pecado. Poderia comprar o seu perdão. Diante deste quadro, deste comportamento, período da Reforma, eles vão identificar, os reformistas, que este comportamento da igreja estava profetizado quando falava no anticristo, no período de apostasia. Então, os reformistas estavam identificando o comportamento da igreja, ali pelo século XVI, com o comportamento descrito nas profecias que se desenvolveria pelo anticristo. Em contrapartida a esta argumentação da Reforma, né, os jesuítas, Luiz Alcazar, desenvolveu um método de interpretação que é o preterismo, dizendo, não, a igreja ela não se caracteriza com as profecias que apontavam para um período de apostasia. Por quê? Porque as profecias estavam apontando lá para o passado, né? Então, para desviar o foco da igreja, dizia-se que as profecias se cumpriram no passado. E um outro jesuíta também, Francisco Rivera, ele desenvolveu o futurismo. Qual que é a ideia que ele trouxe, introduziu? As profecias que se cumpriram até o tempo de João, ali no final do primeiro século, ok. As que não se cumpriram, iriam se cumprir só lá no futuro. E com isso também tem o propósito de desviar da igreja o foco das profecias que identificavam um período de apostasia, a vinda de um anticristo, descritas nas Daniel, Apocalipse, Paulo em Tessalonicenses, né? E futuramente, já no século XIX, se desenvolveu através de Scofield e John Nelson Darby a ideia do arrebatamento da igreja. Então, o que eles fizeram? Pegaram a ideia futurista lá apontada, desenvolvida no século XVI pelo jesuíta, e ampliaram ela, dando a ideia de um arrebatamento secreto. O que é o arrebatamento secreto? É a volta de Jesus de forma secreta. Ele vai raptar a igreja e então vai ter início os 7 últimos anos da profecia de Daniel. A ideia do arrebatamento secreto, ela esbarra na palavra, né, em muitos pontos, mas vamos destacar 2 deles. Um deles neste vídeo e um outro no próximo vídeo. Qual é o ponto que vamos destacar agora? É a ideia de que Deus, ele trabalha, vamos dizer assim, 2 fases. Primeiro trabalhou com Israel, depois abre-se um parênteses com Israel, né? Deixa Israel assim de molho, no congelador, de lado, e passa a trabalhar com a igreja. Depois arrebata a igreja de forma secreta e volta nos últimos 7 anos da profecia de Daniel capítulo 9, volta a trabalhar com Israel. E qual que é o ponto que essa teologia, essa ideia, essa teoria esbarra na palavra de Deus, não permitindo que ela seja uma verdade, não sustentando essa ideia? É de que Deus trabalhe com 2 povos, né? Que Deus, quando olha lá do céu, não veja uma única humanidade que precisa de um único Salvador, que é Ele. Então a gente vai passar aqui por alguns textos para vermos que Deus, ele sempre
visualizou, sempre trabalhou, sempre desejou alcançar a totalidade das pessoas e não de primeiro um, depois outro, depois volta para o outro, não. O primeiro texto, Gênesis, no capítulo 6, o verso 12, é o período do dilúvio. O texto vai dizer assim: viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque todo ser havia corrompido o seu caminho na terra. Você consegue visualizar aqui a totalidade? A ideia, viu Deus, então Deus lá do céu está visualizando. Quando ele olha e vê, ele está vendo o quê? A totalidade dos seres humanos aqui vivendo. E eis que estava corrompida, porque todo ser vivente, trabalhando com a totalidade, todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Agora, para que todo ele tenha corrompido o seu caminho, quer dizer que antes dessa corrupção de caminho, eles estavam juntos, estavam do lado de Deus, né? Então abandonam a este Deus. Logo mais à frente, depois do dilúvio, Deus vai chamar Abraão. Com que palavras ele chama Abraão? Abençoarei os que te abençoarem. Aqui está falando da totalidade. Amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Novamente repito, está falando da totalidade. Totalidade do que? Da humanidade. Deus trabalha com a totalidade da humanidade. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então Deus já está aqui iniciando o trabalho com Abraão e pensando em abençoar a totalidade. Quando ele diz, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Agora, um pouco mais à frente, Êxodo capítulo 19, quando Deus está reunindo, o povo já tinha sido liberto do Egito, né? E estavam iniciando o seu processo de uma nação livre para adorar a Deus. E Deus vai dizer, vai descrever neste povo da seguinte maneira, 19 de Êxodo capítulo 6. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. Que descrição, hein? Reino de sacerdotes. Todos, toda a nação santa. Reino de sacerdotes. Agora aqui em Malaquias, vejam como que ele descreve qual é a função do sacerdote. Então o que vamos ter em Malaquias? A descrição da função do sacerdote. O que nós lemos em Êxodo 19, verso 6? A totalidade da nação, né, todos eles, todo o povo de Israel, era um reino de sacerdotes. Agora vamos ver a descrição aqui da atividade do sacerdote. Porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento. Os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento. E isto, ou seja, toda a nação, segundo Êxodo, tinha esta função de ser uma nação de sacerdotes. Então, todos eles tinham essa função do quê? De guardar o conhecimento. E da boca devem os homens procurar instrução. Então, veja, guardar conhecimento e transmitir instrução. Instruir. Quem? De acordo com Êxodo 19, verso 6, toda a nação tinha essa função. Guardar conhecimento e instruir. Mais à frente vai descrever. Porque ele, quem? O sacerdote, é mensageiro do Senhor dos Exércitos. Então veja o que nós podemos extrair desses dois textos. Primeiro, Êxodo vai dizer, toda a nação é uma nação de sacerdotes. Malaquias vai descrever a função do sacerdote. Guardar o conhecimento, instruir, né? E finaliza dizendo, ser mensageiro do Senhor dos Exércitos. Agora, se toda a nação, todos, são guardadores do conhecimento, todos eles devem instruir, vão instruir a quem? Aos demais povos. São mensageiros do Senhor dos Exércitos. Mensageiros do Senhor dos Exércitos para quem? Para a totalidade dos povos. Então essa é a mensagem que a gente vê que Deus ele não trabalha especificamente o chamado para Israel. Ele é chamado para quê? Para ser mensageiro do Senhor dos Exércitos. Para ser aqueles que guardam as instruções e transmitem, evidentemente. Veja a oração aqui de Salomão na dedicação do santuário. Crônicas, capítulo 2, 2 Crônicas, capítulo 2, capítulo 6, né? Verso 32, ele vai dizer, quanto ao estrangeiro que vive numa terra longe daqui, quando ouvir falar na tua fama
e das grandes coisas que tem feitos, e vier te adorar e adorar com o rosto virado para o templo. Ouve a sua oração lá do céu, onde vives. Escuta-o. Faze-o tudo conforme ele lhe pedir, para que todos os povos da terra possam te conhecer e temer, como fez o teu povo Israel. Veja que oração. Na dedicação, ele está dizendo assim, para que todos os povos da terra possam te conhecer, te temer, semelhantemente como faz Israel. Então veja, não resta dúvida que a palavra ela vai trabalhar desde Gênesis até o seu final, demonstrando este desejo que Deus tinha, né, com o povo de Israel, tem de alcançar a totalidade da humanidade. Deus ele não se limita, não chama Israel para que Israel fosse apenas seu povo, mas que ele fosse instrumento. Esta é a vontade de Deus, né? Que o povo de Israel fosse um instrumento. Aqui também Jesus, da boca do próprio Jesus, ele vai dizer em conversa com Nicodemos, né? 3 de João, verso 3. Isto lhe respondeu Jesus: em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. O que Jesus está fazendo neste texto? Se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Ele vai dividir a humanidade em dois grupos. Toda a humanidade. Então aqui Jesus está dividindo a igreja, um grupo de judeus e a igreja. Daí Jesus trabalhou com os judeus, depois vem e trabalha com Israel, né? Depois vem e trabalha com a igreja, depois arrebata a igreja e volta. Não. Ele está trabalhando, dividindo aqui a humanidade em dois grupos. Os que nasceram de novo e os que não nasceram de novo. Daí ele está dizendo assim, se você não participar do grupo dos que nasceram de novo, independente da localidade que você tenha nascido, do sangue que corra em suas veias, da sua genética, do seu DNA, independente de tudo isso, você tem que nascer de novo. Você não pode participar do reino de Deus. E Pedro, com dificuldade, ele pôde também passar por um processo e aprender algo que muitos ainda se recusam a aprender. O que Pedro aprendeu? Capítulo 10 de Atos, depois de ele passar por uma visão bem conhecida, onde Deus dá a ele um lençol cheio de animais, e ele devia, segundo a visão, matar e comer. Ele se recusa, e ele fica se questionando o que tudo isso significaria. E aqui ele dá o seu testemunho, capítulo 10 de Atos, verso 34. Então falou Pedro dizendo, reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo, lhe é aceitável. Veja que palavras interessantes que Pedro faz uso aqui, né? Então falou Pedro dizendo, reconheço por verdade. Veja que ele está dizendo aqui que Pedro, ele está fazendo um reconhecimento de algo que já existia. Pedro ele está compreendendo algo que Deus já praticava, conforme os textos aqui já citados. Deus não faz acepção de pessoas, né? Veja que ele faz aqui, ó. Reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Daí ele vai dizer aqui, né? Ao contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo, lhe é aceitável. Veja, irmãos, penso que não é para restar dúvidas de que Deus ele sempre teve o desejo de trabalhar, sim, com a totalidade dos seres humanos. O texto conhecido de São João 3,16 diz, né? Deus amou o mundo, a totalidade dos seres, de tal maneira que deu seu Filho para que todo aquele que nele crê, não é todo aquele que seja judeu, não é todo aquele que seja israelita, não é todo aquele que tenha o sangue de Abraão, não é todo aquele que seja igreja, não. É todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Que Deus nos abençoe, que nós possamos fazer parte destes que creem em Jesus. Penso que isso é um dos pontos que impedem que seja bíblica a doutrina do arrebatamento secreto. Por quê?
Porque para aceitar tal doutrina, temos que também aceitar que Deus faz acepção de pessoas, trabalha primeiro com um, depois muda de ideia, trabalha com outro, depois volta a trabalhar com outro. E biblicamente isso não se sustenta.